Boa noite aí aos irmãos. Hoje a gente vai continuar nosso estudo aqui com a leitura da Epístola de Paulo aos Romanos, né, do irmão Bruce Anstey. E o assunto de hoje é cabeça federal. Eu vou lendo aqui, né, os irmãos quiserem comentar alguma coisa, pode me interromper. Então, vamos lá. Cabeça federal. Paulo acrescenta: por isso que todos pecaram. A margem na versão King James diz: em quem todos pecaram. Se esta leitura alternativa puder ser usada, isso mostra que Paulo não estava enfatizando que todos os homens são culpados por pessoalmente terem pecado, o que certamente é verdade. O capítulo 3, 23 fala disso. Mas que a desobediência de Adão produziu toda uma raça de pecadores. Quando ele caiu, se tornou a cabeça de uma raça caída. Gênesis 5:3. Esta frase, todos pecaram, está no tempo verbal aoristo em grego, indicando que a desobediência de Adão teve um efeito de uma vez por todas sobre a raça que se desenvolveria sobre ele. Da outra vez seria bom a gente dar uma olhada nesses versículos. Você consegue abrir a Bíblia? Consigo, vou compartilhar. Romanos 3, 23 primeiro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Passagem que ele usa aí. E o versículo 19 volta um pouquinho, então. Deixa eu ver se é esse. Ele colocou aqui. Acho que é esse mesmo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Tem a ver com o assunto que ele está tratando aqui. E aí, Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete, né? Que ele fala aí da hereditariedade do pecado, né? Que uma vez que Adão caiu, a natureza caída passou a todos os seus descendentes. Né? Então, eu acho que rapidamente eu vou só começar do início aqui, talvez dar mais uma firmada para a gente. Aí algum irmão pode comentar. Eu vou ler do iníciozinho de novo. Os irmãos vão meditando aí. Então, Paulo acrescenta: por isso que todos pecaram. A margem na versão King James diz: em quem todos pecaram. Se esta leitura alternativa puder ser usada, isso mostra que Paulo não estava enfatizando que todos os homens são culpados por pessoalmente terem pecado, o que certamente é verdade, mas que a desobediência de Adão produziu toda uma raça de pecadores. Quando ele caiu, se tornou a cabeça de uma raça caída. Esta frase, todos pecaram, está num tempo verbal aoristo em grego, indicando que a desobediência de Adão teve um efeito de uma vez por todas sobre a raça que se desenvolveria sob ele. Isto mostra novamente que Paulo estava vendo Adão como a cabeça federal da raça humana. Tem uma nota no finalzinho aqui, não sei se apareceu, eu vou ler aqui, que é o que o tradutor escreve a respeito desse cabeça federal. Ele diz assim:
Esse cabeça federal significa aquele que age em prol de todos que estão sob seu domínio. Para os irmãos entenderem aí o que é o cabeça federal, no caso, né? O irmão, o Bruce, ele fala de dois cabeças federais, né? Adão e Cristo. Cada um sob a velha criação, e Adão sobre a velha criação e Cristo, cabeça federal, sobre a nova criação. Então são essas duas cabeças federais. Eu vou dar um tempinho aqui que se algum irmão tiver algum pensamento, pode trazer. Então, irmão, eu vou continuar aqui. Ele fala assim: isso mostra novamente que Paulo estava vendo Adão como a cabeça federal, né, como a gente já viu, da raça humana. Subsequentemente, os homens provaram que eles têm a mesma natureza de seu primeiro pai, porque todos pecaram como ele. Isaías 43, 27. John Nelson Darby disse: é pela desobediência de um homem que muitos, ou todos os homens, foram feitos pecadores, e não pelos seus próprios pecados. O comentário do irmão Darby, né? Ele fala que é pela desobediência de um homem que muitos ou todos os homens foram feitos pecadores, e não pelos seus próprios pecados. Pecados, cada um tem os seus próprios. Aqui é um estado de pecado comum a todos, né? Essa questão aí da hereditariedade do pecado. Assim, a presença do pecado, a natureza caída e a morte da raça humana não são o resultado dos pecados pessoais dos homens, mas sim o resultado da ação de Adão, a cabeça federal da raça humana. Só poder abrir lá Isaías 43, 27, só para a gente ler essa referência. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. O que o irmão fala aqui, né? Que subsequentemente os homens provaram que eles têm a mesma natureza de seu primeiro pai, porque todos pecaram como ele, como Adão. E aí o irmão traz essa referência de Isaías 43, 27. Tem uma que ele usou também, acho que no último tópico que ele fala de Davi, que não sei se é um salmo que Davi fala que iniquidade fui gerado, alguma coisa assim, que tem a ver também com essa questão aí. Vou continuar aqui então. É,
Cabeça federal tem a ver com uma pessoa em um lugar responsável como a cabeça, agindo por e em nome de quem está subordinado a ela. Poderia ser como a cabeça de um Estado, a cabeça de uma família, a cabeça de uma corporação, etc. Por exemplo, quando o presidente de um país assina uma lei, como cabeça de Estado, ele age por todos os cidadãos daquele país e é obrigatória a todos no país. A Epístola aos Hebreus dá um exemplo da cabeça federal em uma família. O escritor fala de Abraão atuando neste papel. Ele diz que Levi pagou dízimos a Melquisedeque pelos dízimos que Abraão deu a Melquisedeque. Embora naquela época Levi ainda nem tivesse nascido na posteridade de Abraão, o que aconteceu cerca de 200 anos depois. Não obstante, diz que Levi ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, e assim Abraão agiu por e em nome de Levi e sua posteridade, como cabeça federal da família. Moeb colocou aí o versículo que eu tinha me lembrado. É isso mesmo, irmão. É. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Tem a ver também com o que o irmão está falando aqui. Os irmãos compreenderam essa questão aí do cabeça federal? Poderia ver também esse versículo de Hebreus. É 7, versículo 9 e 10. Hebreus 7, versículo 9 e 10. E para as. Isso mesmo. E, para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Referência que o irmão usa aqui. Se o irmão tiver algum pensamento a respeito disso aí, da questão do cabeça federal ou algum outro versículo também que ajude, se quiser trazer o pensamento, fica à vontade. Eu queria destacar, Welton, irmãos e irmãs, estava lendo esse texto aí, né, falando do cabeça federal, e eu estava pensando aqui, lembrando, né, trazendo à memória assim, as coisas da palavra de Deus, que fala sobre a questão da cabeça, né, a gente sabe que o Senhor Jesus é a cabeça da igreja, e sendo assim o Senhor, e aquele que dirige todos os espaços, vamos dizer assim, né, da igreja. E eu estava pensando que esse tema de cabeça e autoridade é um tema muito importante na palavra de Deus, tanto é assim que tudo vai estar girando em torno disso, né? A gente está lendo essa questão lá do início, da questão, né, aí do pecado e todo as consequências do pecado de Adão, ele sendo, né, o cabeça federal, a gente já estudou isso várias vezes, já leu, né, como, e nas outras vezes também, como Adão foi criado ali a imagem e semelhança de Deus, e que significa isso, e ele tendo ali o domínio ali sobre
a criação que Deus fez, Deus colocou ele, delegou a ele, deu a ele essa autoridade, né? E por ele ter pecado, né, por causa dessa responsabilidade, dessa autoridade, né, esse pecado aí e essa consequência do pecado, vamos dizer assim, passou por todos aqueles que são descendentes dele. Então, esse tema de cabeça, autoridade, é muito importante. A gente vê a Bíblia, a palavra de Deus, sempre voltando a esse tema e colocando esse tema. Então, é colocado aí, né, na questão do governo que está sobre nós, dos governos, as autoridades que estão sobre nós aqui neste mundo, tratado também com relação à família, né, quando fala dos pais ali sendo, né, a cabeça ali sobre a família e a autoridade sobre os filhos, né, dos pais, e os filhos devendo obediência. Fala quando coloca a questão do trabalho, né, ou na relação, vamos dizer assim, de trabalho, quando há a relação de patrão e empregado. Naquela época, na escritura também ainda existia aquela relação de senhor e servo, no sentido de escravo, né? Senhor e o escravo. E a palavra de Deus chama atenção para essa questão da autoridade que tinha ali esse senhor, e de como o servo devia servir como se fosse ao senhor. Claro que em todas esses temas sempre recorrentes, falando e colocando bem claro a questão da cabeça e da autoridade, ele fala sempre das duas responsabilidades, tanto daquele que é cabeça, como daquele que está submetido a essa cabeça, né? E, por fim, eu acho que eu deixei assim por fim, porque vamos dizer assim, é o mais elevado de todos, assim, essa representação e essa relação entre cabeça e aquele que está submetido a essa cabeça, que é a questão do matrimônio, né? A questão do marido, do homem, da mulher, do marido, do esposo, da esposa, e como é colocada essa questão também, dessa responsabilidade que é dada ao homem, de ser o cabeça, a autoridade e tudo mais, e também da mulher, de estar se submetendo ali como ao Senhor. Então, e aí eu destaco esse porque a gente sabe que o casamento é uma figura, né, uma figura, ele representa, ele está mostrando, claro que como figura não é uma coisa assim perfeita, vamos dizer assim, né, mas é uma figura da relação entre Cristo e a igreja, é como Paulo fala lá em Efésios, né, capítulo 5, vou até ler porque fica melhor para a gente sempre estar lendo a palavra de Deus, né? É bom. E não está falando de forma diferente do que a palavra de Deus fala. Aí em 5, verso 31 e 32, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Né? Grande é esse mistério. Qual mistério? A respeito de Cristo e da igreja. Que, no caso, né, a união aí do homem com a mulher, o casamento, está figurando, representando. Mas você vê que nisso há essa relação aí de cabeça e autoridade daquele que se submete. Né? Então, a palavra de Deus sempre está, né, nos trazendo esse tema e mostrando como ele é, vamos dizer assim, segundo a mente de Deus. Né? Não é o que os homens, o mundo tem ensinado aí. Né? É segundo o que a palavra de Deus ensina. Nessa tema, nessas relações, como é
segundo a mente de Deus. A gente sabe que isso tudo para quê? Porque nós, né, nós temos um cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que todo tempo, quando Paulo fala dessas coisas, principalmente na relação do marido, da mulher, do patrão com o empregado, do pai com o filho com o pai, ele sempre está colocando diante do nosso olhar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele sempre vai falar como ao Senhor, né? Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Né? Ele vai fazer isso, colocando diante do homem a pessoa do Senhor Jesus, as mulheres também, né? Quando ele fala de sorte que assim como a igreja, eu estou lendo aqui Efésios 5, 24, eu li o 25, vou ler o 24 agora, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido, né? Então, olha só, sempre apontando para Cristo, né? E então o patrão vai, como ele deve tratar o servo, né? Aí ele fala assim, vós, senhores, aí é no capítulo 6, 9, vós, senhores, fazer o mesmo para com eles. Vou ler antes, né? Dos servos e dos patrões. Então, capítulo 6, versos 3 ou 5 em diante. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Ó, sempre apontando para Cristo. Mas não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, ó, apontando para o Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Esse servo aí, meu irmão, é o escravo mesmo, viu? Naquela época, quando falava servo, a palavra de Deus falando servo, está falando de escravo, a pessoa era escrava, não é nem as relações que nós temos hoje de patrão e empregado, é uma coisa até mais, vamos dizer assim, segundo as nossas perspectivas de hoje, mais, vamos dizer assim, mais rígida, né? Vamos dizer assim, vamos falar assim, né? Porque se fosse de acordo com a mente do Senhor, não seria opressora como o homem tornou opressora, né? Vamos dizer assim. Então, depois ele continua, sabendo que cada um receberá do Senhor todo, verso 8, né? Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, e vós, senhores, ou patrão, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, de novo, Paulo aponta para o Senhor Jesus, para Cristo. Então, nós cristãos, né, sendo ou servo, ou empregado, ou patrão, estamos sendo maridos, esposa, estamos numa posição, será, qualquer posição de autoridade, a gente, ou de submissão, né, que todos nós estejamos vamos dizer assim, nessas posições que assim Deus colocou, estejamos olhando para Cristo, né? Para fazer tudo conforme, né, a mente do Senhor e como se fosse para o Senhor. Então, essas são, vamos dizer assim, autoridades e cabeças que Deus assim instituiu, Deus assim colocou, né? Então, a gente deve estar fazendo isso com bastante atenção e responsabilidade e também entendendo essa questão de autoridade. Por quê? Porque nós temos um cabeça que é Cristo. Então, às vezes, quando nós somos rebeldes, né, um filho é rebelde com o pai, né, uma esposa não é submissa ao marido, um varão que não se submete ao seu patrão ali naquela esfera, né? Ou quando nós somos rebeldes, aí falando de todos nós, né? Somos insubmissos e tudo mais contra as autoridades que estão instituídas sobre nós aí, que Deus assim colocou,
tudo isso, né, nós estamos sendo rebeldes, submissos contra Cristo, contra o Senhor. Né? Se temos ao Senhor como cabeça e agimos na prática, no dia a dia, dessa forma, né, a nossa fé está sendo só da boca para fora. Né? A nossa obra, as nossas obras não estão sendo obras de fé. Obras de fé, como diz Tiago lá. Então, é uma coisa importante e que todos nós devemos estar prestando atenção em todas as áreas da nossa vida. Né? Sejamos filhos, sejamos maridos, sejamos esposas, sejamos empregados, sejamos patrões, ou qualquer outra área. Olha como a palavra de Deus nos orienta para agir. E aí, para terminar, para você ver como essa questão da autoridade é importante e Deus dá uma importância grande. Por que Deus dá isso? Porque o objetivo, né, de Deus é glorificar a Cristo, é que a glória do Senhor Jesus seja conhecida e ele seja colocado, né, herdeiro, e nós somos co-herdeiros de Cristo, mas herdeiro, ou seja, de toda essa criação aqui, que é dele, né? E aí, um dia o Senhor Jesus vem e vai, com autoridade e poder, dominar e estabelecer o reino milenar, coisa que a gente está estudando, né, sobre o reino, tudo mais, né? Olha como se interliga todos os assuntos, né? Mas o objetivo do Senhor é esse, de Deus é esse, o Pai, que o seu Filho seja assim reconhecido e visto e glorificado, e colocar ele sobre todas as coisas ali, todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor Jesus e tudo, mas ele é o cabeça, né? Então, se esse é o objetivo do Pai, é o grande, né, aquele objetivo que vai ser alcançado, porque nós hoje, com essa fé, com esse olhar de fé, vamos agir de forma diferente, sendo em qualquer situação menor, quando eu falo menor, quando é na situação de a gente mostrar obediência, né, às autoridades aqui, a gente mostrar obediência, você servir bem aos nossos patrões, né, a gente mostrar obediência e servir bem no casamento, ou o que é cabeça também, ser autoridade de forma responsável, como Cristo também fez, né, servindo e tudo mais. Então, são coisas menores, coisas maiores são aquelas que o Senhor vai trazer de realidade, ele sendo cabeça sobre todos e tudo. Então, se a gente não for fiel nisso que é menor, como é que ele vai poder nos dar, né, assim, como nós vamos poder desfrutar de forma ampla, né, isso que é maior e mais maravilhoso, que é o Senhor Jesus reinando e nós reinando com ele, né, sendo assim nós aqui, a igreja, sendo a esposa, né? Então, preste atenção. Então, para terminar aqui minha fala, para ver como é importante essa questão da autoridade, a gente vai ver aí, sabe onde? Em Pedro, deixa eu ver aqui se é 2 Pedro, não é 1 Pedro. Judas também fala sobre isso, mas deixa eu olhar aqui, é 2 Pedro. Deixa eu ver aqui. É, 2 Pedro, capítulo 2. Nove e 10. Aí fala assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Vejam bem o que ele está falando aí. Ó. Desprezam as dominações. Dominações são as autoridades, né? Desprezam as dominações, atrevidos, obstinados,
não receando blasfemar das dignidades, né? Aí, na minha versão aqui, que é a versão corrigida, fala assim: mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Né? Então, ele está falando desses homens aí, desses homens que um dia vão sofrer esse juízo aí, o Senhor vai trazer o juízo sobre eles. Por quê? Porque são homens que desprezam as dominações não, e blasfemam das autoridades, das dignidades, né? Então, não respeitam as autoridades ou a autoridade que Deus assim estabeleceu, né? Então, a primeira e maior autoridade, o Senhor Jesus Cristo. Depois, né, vem o homem, que é colocado como autoridade. Depois, vem a mulher. Isso a gente pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo... Claro, né, que a gente sabe que o homem falhou, né, nessa responsabilidade de ser colocado como autoridade. Todos nós, aí está lendo aí essa questão do pecado. Mas 1 Coríntios 11, né, por que eu estou falando nessa ordem? Porque é assim a ordem, né? 1 Coríntios 11, a partir do verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Há uma ordem de autoridade aí. Mas esses homens aqui, lá que eu li lá em 2 Pedro, eles desprezam, não recebem blasfemar das autoridades e das dominações. Então, veja como é o estado dos últimos dias, homens que não respeitam, não tem nenhum cuidado com aquilo que Deus estabeleceu. Então, por exemplo, só para terminar, em Judas também é falado sobre isso, né? Epístola de Judas. Versículo 8, né? Vamos ler do 7, do 8 e 9. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também este, semelhantemente adormecido, contaminam sua carne e rejeitam a dominação. E vituperam as dignidades. Tá vendo aí? Na minha tradução tem vituperam as autoridades. Mas, aí vamos lá, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do povo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Por que o arcanjo Miguel fez isso? Né? O arcanjo Miguel estava disputando com o diabo, Satanás. Mas ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque a gente sabe que o Satanás ele foi um anjo ali que tinha uma posição elevada entre os outros anjos ali. Até mesmo, talvez até, não sei, aí não sei explicar, mas talvez até acima do arcanjo Miguel, ou a mesma coisa, não sei, mas eu sei que o arcanjo Miguel, por ele ser uma autoridade ali, ele não ousou, né, pronunciar juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda, ou seja, deixou na mão daquele que é a autoridade maior, que é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, o Senhor te repreenda. Então, o Senhor Jesus ia cuidar, né, desse assunto com Satanás, né? E a gente sabe, por exemplo, que quando o Senhor vier para reinar, ele vai pegar, vai acorrentar Satanás lá no mais profundo do abismo, lá, vai ficar preso lá 1000 anos. Né? Então, quem pode, o Senhor Jesus pode chegar lá e que é a autoridade maior. Então, olha a questão do respeito, daquilo que Deus instituiu, daquilo que Deus colocou em relação a esse tema de autoridade. Então, a gente vê aí que, pela palavra de Deus, é um tema importante e que, às vezes, a gente não dá muita atenção, não, né? Nas nossas relações, na nossa família, na nossa relação de
matrimonial, na nossa relação no emprego, no trabalho, na nossa relação aqui neste mundo com relação às autoridades que estão instituídas aí, né? Cuidado, irmão, né? Se você não gosta do presidente que está hoje, não vá ficar xingando, falando maldição. Olha o que Miguel fez, ele não ousou pronunciar juízo de maldição. E aí a gente vê crente xingando, pronunciando juízo de maldição contra, né, aquele que está sob autoridade aqui neste mundo, um presidente, um governador, um prefeito. Cuidado, né? Então, por quê? Porque é um assunto que a palavra de Deus recorrentemente coloca e traz para nós. Por quê? Porque um dia todos nós, né, hoje já somos, mas um dia, né, todos nós e todo mundo, né, todo este mundo aí vai estar sobre a autoridade do Senhor Jesus, e isso eu estou falando assim, de forma visível ali, ó, né? O Senhor dominando, a justiça reinando ali, e os homens tendo que se submeter. E nós podemos fazer isso hoje, não porque, né, o Senhor vem e impõe com força e grande poder. Nós podemos fazer isso por amor, porque Ele nos amou e nos salvou, e nós olhamos para o Senhor e o amamos por causa do seu grande amor, e podemos assim, então, nos prostrar aos pés do Senhor Jesus e o adorar e chamá-lo de Senhor, né? Muitos vão fazer isso, se prostrar aos pés do Senhor Jesus, não porque o amor do Senhor Jesus ou porque o recebeu como Senhor, mas porque eles vão ter que se submeter, porque a palavra de Deus diz assim, porque todo joelho se dobrará diante, né, do Senhor, todo joelho. Quando fala todo, é todos, aqueles que professam, que creem realmente, e aqueles que desprezaram, esses aí que desprezam a autoridade, as dominações, que rejeitaram o evangelho, que blasfemaram contra o Senhor Jesus, mas no fim todos se ajoelharão, né? Então, nós vamos, graças a Deus, que nós somos daqueles que vamos estar nos ajoelhando diante do Senhor, né? Por causa do seu grande amor e ele nos recebendo como, né, aqueles que ele deu a vida para salvar, e assim nós reconhecendo nessa pessoa uma pessoa maravilhosa, amorosa, bondosa, Deus realmente que salva, né? Então, essa é a melhor forma de estar, vamos dizer assim, submetido a uma autoridade, né? Mas tem aqueles que são rebeldes, que não querem e vão se submeter de forma, vamos dizer assim, de forma, esqueci a palavra, mas assim, de forma imposta, né? Por imposição, porque não vai ter jeito, vão estar ali e vão ter que receber o juízo, né? Por aquilo que eles fizeram. Então, esse é um tema aí muito importante, como está falando cabeça federal aí de Adão, né? Por meio de quem entrou o pecado no mundo. Só isso aí, irmão. Essa questão da sujeição às autoridades é prevalecente na palavra de Deus. Se a gente voltar lá em Gênesis, para poder abrir Gênesis 1:16. Até na própria criação, o Senhor, a gente vê isso aí. E fez Deus dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia e um luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então, há sempre, o Senhor, Deus, ele é, para os cristãos, né, reconhecidamente um Deus de ordem e decência, né? Então, para haver ordem tem que haver sujeição. Adão, como cabeça, ele
ele falhou em sua sujeição a uma ordem de Deus. E aí a gente vê todo o estrago que isso causou, né? Aí, quando a gente vai lá em Malaquias 4:2, aí fala da criação dos dois grandes luzeiros, né? O sol que governa o dia. A gente vê uma figura, o Wesley falou aí, né, bem que as figuras nunca são precisas, né? Mas a gente vê o próprio Senhor, né? O sol como uma figura do Senhor Jesus Cristo, né? Em Malaquias 4, 4:2, parece. Aí fala, baixa um pouquinho, aí tá bom. Mas para vós que temeis o meu nome, tá falando para os judeus, né? Povo, povo de Israel. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevador. Aí tem umas versões que fala, e saltareis, né? E alegrareis e saltareis, parece como bezerros na estribaria. Quando o Senhor vier para livrar eles, né? E restaurar eles. Aí fala aí, mas para vós, esse aqui tá bom, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, falando aí em figura do Senhor, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estribaria. Então, o incrédulo, a gente já ouviu muito isso, né? Quando fala assim que ele não é culpado de Adão ter pecado, né? A gente sempre ouve assim, quando está falando nessa questão. Até mesmo a gente falava, né? Como assim? Eu não posso pagar por uma coisa que eu não fiz. Mas Deus, ele é soberano, né? Ele é criador, e quem pode querer indagar a Deus sobre as coisas que ele faz e estabelece, né? Então, se ele deu lá uma ordem e foi quebrada, essa ordem, né? Ele podia ter já determinado o juízo lá naquele momento, né? Mas a gente sabe, o que infelizmente na incredulidade a gente não sabia, é que ele também é um Deus de amor. Então por isso que ele ali já não bateu o martelo e resolveu o problema quando Adão ele desobedeceu a Eva, no caso, né, vamos dizer assim, desobedeceu a essa ordem. Mas por ele ser um Deus de amor, ele providenciou ainda, né, por graça, uma saída para os desobedientes, né? Então, não há justificativa, ainda que o homem queira se sair dessa situação, né? Como não culpado. E como Wesley falou aí, os que não prostrarem agora, reconhecendo Cristo como Senhor, uma hora vai chegar que vão ter que reconhecer, né? Mas em uma condição de perdidos. Então, essa é importante, como ele falou, essa questão da autoridade, né? E a gente que agora conhece a verdade, tem luz sobre a palavra de Deus, mais responsáveis também nós somos na nossa esfera, né, de sujeição às autoridades, como o Wesley falou, de cristãos, aí cada um de nós também, né? Agora a gente tendo luz, discernimento da vontade de Deus, a gente também somos mais responsáveis ainda em nos submeter a toda autoridade, né? Então, a esposa, o marido, o funcionário é o patrão, como ele falou tudo aí já. Como é interessante esse ponto de cabeças, né? Porque está falando de identificação e fala primeiro de Adão,
depois vai falar de Cristo. E como o irmão bem colocou ali, não adianta o homem dizer que ele não pecou. Ele está sob juízo, né? Em Romanos 5, que é o que está sendo considerado, no versículo 16, e diz, e não... deixa a mão colocar. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só, né? Uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, não adianta o homem dizer que não tem nada a ver. Em uma só ofensa de Adão, lá no Éden, toda a raça caiu. Toda a raça está sob juízo. A, a raça sob Adão, que é terrena, né? Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. Já apontando para o outro cabeça que é Cristo. Então, é interessante, porque o homem não pode dizer que não tem nada a ver. A identificação de Deus é com o cabeça, com aquele que ele começa, no princípio, algo, né? E ele começou a raça humana por Adão. Então, se Adão pecou, e pecou, todos pecaram. E ele começa a nova criação por Cristo. E como o Senhor é justo, todos são justificados. Aí veio a justificação, né? O dom gratuito para a justificação. É muito interessante isso. E eu achei interessante também o irmão Bruce citar sobre Hebreus, que Levi, por meio de Abraão, também pagou o dízimo, né? É interessante isso, porque ele não era nem nascido ainda, né? Imagina, Abraão teve Isaac, Isaac Jacó, Jacó teve seu nome mudado para Israel, teve os 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel, e ali uma delas Levi, né? Então, quando Abraão ele dá dízimos a Melquisedeque, quando ele está retornando da matança dos reis, Levi, por meio de Abraão, pagou dízimos, ou seja, identificado com o patriarca, né? Então é interessante essa questão da identificação. Então, mesmo que uma pessoa que já creu no Senhor Jesus ainda, e nós sabemos, pecamos, cristãos, né, ainda pequem, no final, no final não, desde agora já estamos justificados. Por quê? Porque somos justos segundo o nosso andar? Não, porque ele é justo. Interessante ler o verso 17 também, né? Desses versos, o 16 e o 17, complementa aí o que o irmão Heber está falando. Romanos aí 5, o verso 17 não, também. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Os irmãos estão compreendendo bem aí, as irmãs? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? A gente tem agora o tópico com as duas cabeças, né? Faltam 9 minutos. Talvez a gente poderia ver alguma dúvida dos irmãos e a gente seguiria a partir desse tópico na próxima semana. Se os irmãos tiverem alguma dúvida. Ou mais algum pensamento também que ajude a clarear mais aí as coisas. Eu lembro do pensamento do irmão, acho que é Mário que fala, né? Assim, todos nós viemos da mesma fábrica.
E teve uma vez que, conversando com uma pessoa, ela disse assim: ah, mas até uma criancinha, um bebezinho é pecador? Um bebezinho é pecador, não? É. Por que a gente morre? É por causa do pecado? Sim, você já viu criança? Criança não morre, bebê não morre? Então, por causa disso. Por causa do pecado. Pode ser que ela ainda não deu fruto, né, vamos dizer assim, ainda não faz as obras pecaminosas que é consideráveis para Deus. Mas ela veio da semente, da mesma semente, e ela morre por causa disso, por causa do pecado. Então a criancinha também ela é considerada pecadora, né? Claro que para Deus, um bebê, ele ainda não está na sua fase de responsabilidade. E o Senhor morreu por aqueles que eram incapazes, né, também. Mas todos, como o irmão falou, né, todos vieram da mesma fábrica. Então, o irmão falou até bem aí, interessante, né, que Deus começou a raça humana por um, que foi Adão. Adão, quando caiu, a raça humana toda defeituosa, que Deus começou a partir dele ali. Então, todos a semelhança de imagem também de Adão, né, como foi lida um pouco antes. Agora, o Senhor Jesus, ele é a cabeça de uma nova criação. Todos também seguem essa mesma linhagem. Isso é muito interessante. Tem uma referência a Romanos 5,12, ó, logo depois de Isaías, você leu ela? Romanos 5,12. Tá pertinho aí, a gente já dá. Já. Eu acho que eu não li, não. Obrigado, Claudio. Acho que foi, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. É um pensamento aí, eu acho que uma cristandade que diz que a pessoa só se torna pecadora a partir do momento que comete o primeiro pecado. Mas aí Dal explicou bem aí como funciona, né? E a gente já viu aí. Eu pus o versículo aqui, vou ler aqui, ó. Qual terreno tais são os terrestres, e qual celestial tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, Adão, assim traremos também a imagem do celestial, Senhor. Josélia pergunta, por meio de Jesus Cristo, todos nós já estamos justiça, não é isso, irmão? É, em Cristo, né? Por meio de nós, irmão, boa noite. Então, nós já estamos justificados, né? Por meio de Cristo Jesus. Isso, justamente. Todos que creem, né? Amém. Qual o terreno tais são também os. Qual o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como
trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, Dó, o que vocês acham, né? A gente está chegando no horário, a gente poderia deixar esse tópico de. A gente leu primeiro, que é cabeça federal, né? O irmão explicando aí, e aí depois ele vai falar das duas cabeças federais. Ele vai explicar mais, né, profundamente como que é essa questão aí das cabeças federais. No caso, tem que clicar para trás para ir para frente. Aí tu tá indo para trás. E aí, para a próxima reunião, se o senhor permitir, a gente entra nesse ponto aí. Duas cabeças federais.